Jovens e velhos santistas, eu costumo dizer que quando o adversário é infinitamente melhor do que você, quando ele faz um jogo brilhante, quando você toma uma sacolada daquelas que você fala, porra, os caras mereceram ganhar. Eu até aceito. O que eu não aceito de forma alguma é, de novo, esse time do Palmeiras, né, que é essa coisa aí que a gente vê, tem muita qualidade, né, tem muito dinheiro. Aliás, um parênteses aqui. Para quem acha que o dinheiro é sinônimo de rendimento técnico, talvez fosse melhor nem assistir mais jogo do Santos contra o Palmeiras nem contra o Flamengo, porque são times com mais de 1 bilhão de orçamento e o Santos com menos de 500 milhões. Então, quando vocês forem pensar em criticar o Roleza porque ele custou 11 milhões, o Tassiano porque custou 4 milhões e meio, eu tenho dito isso para vocês, os caras têm que ser criticados pelo futebol deles e não pelo valor deles. Porque se for partir desse pressuposto, a gente não vê mais Santos e Flamengo nem Santos e Palmeiras, que o faturamento é muito maior, são times bilionários, como é que a gente compete, né? Enfim, só esse parênteses aí para fechar. Mas, de toda forma, apesar do Palmeiras ter esse time bilionário, né, com contratações, vai lá no exterior, traz um aqui, outro ali, o Santos fica, né, com uma dificuldade para pagar 7 milhões, 6 milhões de dólares no jogador lá da Argentina e tal. O Santos, ainda assim, competiu com o Palmeiras e perdeu, porque ao longo das últimas temporadas foi amealhando uma quantidade de jogador ruim que são caros também, né? E são ruins. E que quando você menos espera, eles vão entregar. Uma hora ou outra, eles entregam. Os laterais do Santos, neste jogo, na Arena Barueri, foram horrorosos. O Igor Vinícius, que foi bem nos outros jogos, foi muito mal neste jogo, né? E o Escobar, nem se fala. No ataque, ele não contribuiu em nada, e na defesa, ele agrediu a bola no meio de campo, no lance do gol do Palmeiras, que eu acho que o Brazão talvez pudesse ter segurado um pouquinho, não precisava ter saído ali em cima do Flaco, porque a defesa estava chegando e abriu a casa toda ali para o jogador do Palmeiras abrir o placar. Então, assim, o Santos ainda tem muito para evoluir. Todos têm, a bem da verdade. Alguns vão evoluir mais e melhor, porque tem mais condições. O Santos vai ter mais dificuldade, vai precisar trabalhar mais. E vai ter que ter os seus principais jogadores prontos e juntos no tempo certo, para que não haja uma questão física que prejudique, porque o Gabriel começou o jogo no banco justamente por ter alegado dores, jogou um pouco, agora já não sei como é que vai ser o aproveitamento dele contra o Guarani no fim de semana, mas o fato é, o Santos tem por onde crescer. O melhor jogador do Santos no primeiro tempo foi o Roleiser. Ele não estava mal no jogo quando ele saiu, mas o treinador achou que precisava tirar, porque os caras têm uma semana de treino e fizeram um jogo no sábado e estavam em campo de novo na quarta-feira. Esses caras do Palmeiras que jogaram nesta quarta-feira, muitos não jogaram contra a Portuguesa, foram preservados. Ainda assim, lá na Arena Barueri, que é o segundo campo dos caras, né? Que, aliás, deve ter lá uma cabeça de burro enterrado, alguma coisa lá, um pentagrama, sei lá, eu lá no meio do chão, lá no fundo, porque vocês viram o que aconteceu na Copinha, né? E lá dentro os caras, né, dão sorte, enfim, ganham no erro dos outros. É isso aí que a gente sempre vê. Ainda assim, o Santos não merecia ter perdido. Eu me arrisco a dizer que o Santos não merecia ter perdido. Você pode até dizer mereceu perder, porque tem jogador ruim que faz o que o Escobar fez, né? Ou como o Lautaro, que foi voluntarioso, que criou uma outra jogada, na hora que sobe uma bola para ele cabecear, ele meio que fecha o olho ali e tal, né? Teve o lance do Roleiser no primeiro tempo, que ele, mais uma vez, rouba uma bola, parte para o ataque, dribla os adversários. Só que na hora de chutar, chegaram dois caras em cima dele. E aí, no segundo tempo, você tem principalmente no fim o chute do Robinho Júnior e o chute do Miguelito, que aparentemente vai começar a ter chance, porque tecnicamente ele não é pior do que alguns jogadores que andaram vestindo a camisa do Santos ultimamente. E aí, meus caros, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia,
e também da Isatec Informática, além do Cinerox, que estão passando aqui no nosso rodapé, a estatística do jogo diz o seguinte, que o Santos teve 12 finalizações contra 6 do Palmeiras, inclusive as finalizações certas, 4 contra 3. E a posse de bola do Santos foi 51-49. Qual é a diferença? O Palmeiras tem jogadores melhores, jovens mais bem trabalhados, jogadores jovens mais bem trabalhados, feito um processo de transição melhor, que estão muitos deles prontos para jogar no time de cima, né? E tem um trabalho longevo do treinador. Tem um trabalho de 5 anos. E aqui no Santos, a torcida, que adora reclamar e pegar birra e pegar ódio de uns e outros, já começa, quer dizer, começa não, já na vitória contra o Novo Horizontino, criticou o treinador. Quando escalaram o time, estavam criticando o treinador. Durante o jogo, criticaram também. Mas olha a diferença do elenco. Olha a diferença de planejamento. Então, a gente nunca vai ter um bom trabalho de um treinador, e o Vojvoda é reconhecidamente um bom treinador, se o cara não puder desenvolver um trabalho de médio e longo prazo. Não é possível que nós tenhamos uma ansiedade tão grande, uma sanha tão grande, a ponto de não entender que o clube precisa ter uma cultura esportiva de longo prazo. O técnico vai errar? Vai errar, como todos nós erramos. Eu erro aqui, de vez em quando eu falo coisa errada. O senhor que está me assistindo aí também comete os seus erros, ou o senhor, Deus fez e jogou a forma fora? Vocês erram também, né? Todos nós erramos. E o técnico do Santos precisa de tempo. Não adianta cornetar, querer derrubar para trazer quem? O Guardiola vai querer vir para o Santos? Não vai, né? Apesar de que no Santos tem as viúvas de sempre, né? Do Cuca, do Carille, do Luxemburgo e tal, esses aí eu já, né, relevo. Então, assim, a gente pode criticar o Vojvoda por ter colocado o Escobar. Vocês sabem como funciona esse negócio de hierarquia e de vestiário. O Vinícius Lira ter entrado no final do jogo já é um indício de que até por aquele papo de poupar, é provável que o Vinícius Lira jogue contra o Guarani. E se ele for muito bem, aí é que o Vojvoda vai precisar se explicar com a torcida de não escalá-lo no clássico e trazer o Escobar de volta. Né? Mas não é só o Escobar. Repito, o Igor Vinícius foi muito mal. O Zé Rafael entrou muito mal no jogo. Foi péssima a entrada do Zé Rafael. O Miguelito e o Robinho Júnior tentaram fazer alguma coisa. O Tassiano pouco fez, né? O Gabriel pouco fez depois que entrou também, porque o time não conseguia render. O Barreal foi bem, gostei do Barreal, se movimentou, tentou e tal, sofreu falta. Ele e o Roleiser, da linha de frente do Santos, foram os melhores. O Lautaro foi esforçado e coisa e tal, mas também não... Né? É aquilo, esbarra na qualidade técnica dele. E é isso, é um time que precisa resolver a lateral esquerda, é um time que precisa contratar um volante de mais mobilidade, de mais chegada. Se tentava o Loyola, porque é detectada essa necessidade no elenco. Precisa ter o Neymar de volta o quanto antes. Os caras em forma, né, obviamente. Um sistema que se entenda daqui a pouco. Né? O Gabriel Menino, que foi anunciado oficialmente, talvez pudesse ter entrado no jogo, talvez em outras circunstâncias tivesse entrado, mas o Santos tem a acrescentar. Né? O Santos tem o que acrescentar. O Gabriel vai melhorar, o Neymar vai entrar no time, eu acho que o Vinícius Lira vai ser titular uma hora, tem a molecada da Copinha que pode ser aproveitada, vai ter o ritmo da temporada, o Barreal, o próprio Roleiser, o Robinho Júnior vai se desenvolver. Então, assim, eu não estou no modo full pistola pela derrota em si. Eu estou pelo resultado. Lógico que um empate até seria de bom tom para o Santos, porque o Santos, até o momento que eu gravo esse vídeo, caiu para 9º lugar no campeonato, mas é aquilo, tem um monte de time com 3 pontos e tal. Enquanto eu olho para a tabela aqui, além do Palmeiras, que tem 2 vitórias, Primavera e Velo Clube estão lá em cima. São Bernardo também, tem jogo nessa quinta, tem muita coisa para acontecer. Então, o time vai evoluir, mas eu confesso e me incomoda muitíssimo esse negócio de toda hora o Santos perder para o Palmeiras porque cometeu um erro individual. O jogo começa sempre com eles pressionando, tentando cavar falta para ficar metendo bola na área,
e o Santos fez faltas bestas, né? Aí depois baixa a poeira, porque ninguém consegue jogar 90 minutos em cima de nenhum adversário. Ninguém consegue. E o Palmeiras, depois de 15 minutos, para. Não que pare de jogar, mas para de pressionar desse jeito. E aí o Santos começa a trocar passe. Time bem posicionado, taticamente, coisa e tal, tentando chegar. Chegou algumas vezes, mas aí, repito, o Palmeiras é um time que você olha para o time do Palmeiras, não tem um jogador que você fala assim, esse cara é ruim. Não tem um que você fale assim, ó, puta, esse cara... Qualquer jogador do Palmeiras hoje serviria para jogar no Santos. Qualquer jogador do Palmeiras. E para muitos outros times do futebol brasileiro. Eu pergunto para vocês, se alguém chegar no Santos hoje para comprar o Luan Pérez, o João Basso, o Escobar, vocês acreditariam? O Tiquinho Soares, o Bilal, o Cabadeiro, vocês acham que alguém viria no Santos comprar esses jogadores? Mas no Palmeiras, se falar assim, ó, estamos fazendo uma liquidação aqui, ó, tá todo mundo com o preço aqui, tabelado, pode levar. Eu levar todo mundo. No Santos, o Santos ainda tem que dar. Pega e eu ainda estou te dando dinheiro para você levar alguns desses jogadores. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. E se a gente for pensar com um pouco mais de calma, na época talvez fosse o que o Santos poderia trazer. Claro que há exageros, contratos muito longos, salários elevados, os preços que foram pagos, os valores que foram pagos por alguns jogadores, mas aí a culpa não é do jogador. Critiquem o seu Marcelo Teixeira. Critiquem o seu Marcelo Teixeira. Não o jogador. Não tem culpa que custou 11 milhões, outro não tem culpa porque ganhou 1 milhão e 300, outro não tem culpa porque custou 4 milhões e meio. Não tem culpa. O cara vai lá, pede empresário, pede alguém, paga. Então, menos vontade de criar crise. Pelo amor de Deus. Né? Vamos ver como é que as coisas vão caminhar, vamos ter um pouco de tranquilidade. O Santos era para estrear em circunstâncias normais no fim de semana que vem. Essa semana que a gente está agora deveria ser uma semana ainda de treinamento. E a fase de classificação do Campeonato Paulista é a pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, que o Santos tem jogo em Chapecó dia 28, contra a Chapecoense. Então, assim, o time mostrou que taticamente está organizado, que tem jogadores que podem evoluir, tem outros jogadores que não vão evoluir, que pode ser no começo, no meio ou no fim da temporada. Eles vão ser a mesma coisa o ano todo. Eles eventualmente vão cometer erros, vão colocar o time no mato e vão produzir pouquíssimo para o todo. O Brasão, que eu acho que se equivocou, não é uma falha do Brasão, mas acho que ele tentou resolver, e talvez seja até o timing da temporada. Mas ele salvou o Santos 2 vezes. Nessas finalizações do Palmeiras, ele salvou o Santos 2 vezes. Né? Então ele tem um saldo. Né? Agora, é triste, né? É triste. Aquela bola do Miguelito ali, rapaz, podia ter entrado. Eu ainda falei para o meu filho, o Santos nunca faz gol no final, né? É um negócio impressionante. O Santos nunca faz gol na hora que o jogo está acabando, né? Aquele empate aos 95 do segundo tempo. Caramba, 95 de jogo, né? 50 do segundo tempo. Mas, enfim, era isso. Né? Então, a estatística do jogo está aí. Eu não vou esperar a coletiva do Vojvoda neste pós-jogo, porque eu ainda tenho que acompanhar, e já vi aqui, enquanto eu gravo, que está 3-0 para o Santos contra a Ferroviária, né? A classificação lá. Se o time principal não conseguiu vencer, a molecada está ganhando, mas eu vou assistir os lances do primeiro tempo, vou ver o segundo tempo, vou fazer um outro vídeo, porque eu acho que a molecada merece que a gente fale deles individualmente, sem misturar as estações com o jogo aí do Campeonato Paulista. Tá bom, meus caros? Então, era isso, vamos ter que... Né, esse campeonato ele é muito dinâmico. O Primavera... Como é que é isso aqui? Primavera 3-1 no Mirassol. Que beleza, hein? Ponte Preta estava perdendo em casa para o Velo Clube 1-0. Nesta quinta tem Botafogo e Noroeste, São Paulo e São Bernardo, Bragantino e Corinthians. O Palmeiras, hein? Que beleza. Eu falo, o Palmeiras fez o primeiro jogo do campeonato contra a Portuguesa no Canindé. 70% da torcida do Palmeiras. Aí o Palmeiras faz um jogo na Arena Barueri na segunda rodada contra o Santos, um clássico, Arena Barueri. O terceiro jogo do Palmeiras
é contra o Mirassol em casa. Quer dizer, um clássico, um jogo de tradição, um clássico, e o jogo contra um time sensação, que a despeito de ter perdido na rodada, mas em casa também. Tabelinha gostosa que arrumaram para o Palmeiras aqui, hein? Aí vai pegar um Novo Horizontino fora. Belezinha, né? Capaz de emendar 4 vitórias aí nas 4 primeiras rodadas. Tabela muito amiga prepararam para o Palmeiras aqui nesse começo de campeonato paulista, né? Mas, enfim. Tia Leila tem a lábia, né? Boa de bastidores ela. E a direção do Palmeiras também. Mas é aquilo, os caras fazem o jogo deles, né? E a gente tem que melhorar o nosso. Precisa melhorar o nosso. Mas isso não vai ser do dia para a noite, não vai ser trocando de treinador toda hora, não vai ser fazendo perseguição, campanhas de perseguição a jogadores que tecnicamente têm qualidade, né? Uma coisa é você olhar para o Tiquinho, para o Escobar e falar assim, daí não vai sair. O Guilherme, que foi embora, né? Que tem uns que têm saudade, fala assim, isso daí não vai sair mais muita coisa, né? Outra coisa é você pegar e fazer uma campanha de ódio contra o Rolaser ou contra o Barreal, sei lá, não dá. Desculpa falar, mas tem coisa que eu não entendo. Então, eu lamento que o Santos tenha deixado 3 pontos nessa rodada do campeonato. Dava para, no mínimo, ter empatado. Mas agora é aquilo, né? Você ganha um jogo, perde outro. Nem o empate contra o Guarani é bom negócio. O Guarani mandou o técnico embora e recontratou. Vejam aqui, o Elano era para assumir lá o time, né? Então, agora não sei o que pensa aí o Vojvoda, depois na coletiva ele deve explicar, né? Para este jogo de domingo, é o último jogo da rodada. O Santos vai entrar em campo, o último jogo, vai descansar até domingo, 8h30 da noite. Vai olhar a rodada, vai olhar a tabela, falar assim, onde é que eu estou? Depois dos jogos desta quarta, desta quinta, nos jogos de sábado, do domingo à tarde, o Santos entra em campo olhando assim, se eu ganhar, eu pulo porque classificam 8 e 2 caem, né? Neste campeonato, classificam 8 e 2 caem. O Santos tem que classificar. E para classificar, vai precisar ganhar do Guarani, porque depois tem o Corinthians em casa e tem o Red Bull Bragantino também, 2 pedreiras dentro da Vila Belmiro antes de começar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá bom? Então, espero o Vinícius Lira tendo mais minutos, mesmo para o Miguelito, Robinho Júnior sendo feito esse planejamento para ele, torcer para o Neymar voltar logo, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Aliás, notícia aqui, olha só. Aliás, eu vi no Twitter pelo Rodrigo Tubarão, né? Entrevista à TNT Esportes, Marcelo Teixeira revelou a possibilidade de Santos e Red Bull Bragantino pela 5ª rodada, no dia 25, domingo, 4 da tarde, ser disputado em São Paulo. Aí só precisa ver onde vai ser, né? Se vai ser no Parque das Alianças. Aliás, domingo, dia 25, 4 da tarde, domingo, dia 25, é o dia da final da Copinha. Sei lá. Vamos ver qual estádio vai estar disponível, né? É feriado em São Paulo, né? Mas domingo, feriado também não resolve muito. É feriado em Santos na segunda-feira. Bom, meus caros, era isso por enquanto. Eu vou dizer para vocês que vou acompanhar o jogo dos meninos e com a cabeça mais fria depois de ver a coletiva do Vojvoda. Nesta quinta-feira eu faço um outro vídeo, porque o próximo vai ser exclusivo para o jogo da Copinha, tá bom? Faço um outro vídeo aqui para falar sobre os desdobramentos deste pós-jogo de Santos e Palmeiras. Tá bom? Vai melhorar, tenho fé. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.